comigo. Homem valoroso, porém leproso. Pode se sentar. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta, amém? Glória. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala sobre este homem, né, chamado Naamã, e diz que ele era o chefe do exército da Síria. E Naamã, ele era um homem respeitado, a Bíblia relata isso, porque o Senhor, através dele, deu vitória ao povo. Mas Naamã, ele, mesmo sendo um homem de respeito, um homem ali por aquele povo respeitado, ele ainda era humano e ele era leproso. Aleluia. E eu já quero iniciar dizendo a você que, independente da classe social, posição, status ou aparência, todo ser humano tem as suas limitações. Aleluia. Naamã, ele era chefe do exército, então ele usava o seu uniforme, a sua armadura. E eu estava a meditar sobre isso. Todos os dias que Naamã se levantava, ele conseguia esconder, disfarçar a sua lepra, disfarçar as suas feridas, para que ninguém visse aquilo que ele não queria mostrar, aquilo que ele não queria ter, que ele não queria carregar consigo. Mas era inevitável, porque era uma doença a qual naquela época não tinha cura. Eles tinham que todos os dias conviver com aquilo, com aquela vergonha. Mas durante o dia ele tinha aquela armadura, a qual ele conseguia disfarçar. E quantas vezes nós, também muitas vezes, colocamos uma armadura diante de sentimentos, diante de situações a qual nós passamos, nós temos que enfrentar, que suportar, que carregar conosco. Aleluia. Mas nós queremos disfarçar para que as pessoas não venham nos julgar, não venham criticar, não venham nos rejeitar. Mas eu imagino Naamã chegando em casa no fim do dia, tendo que tirar aquela armadura, tendo que se olhar no espelho e ver quem realmente ele era. E muitas vezes o Senhor, ele trata assim comigo e com você. Nós podemos muitas vezes disfarçar para o irmão, disfarçar para a irmã aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós não queremos demonstrar e nem mostrar para ninguém. Mas o Senhor te conhece. E muitas vezes nós precisamos expor isso para nós mesmos, revelar e lembrar quem nós somos verdadeiramente. Precisamos trazer para fora sentimentos que precisam ser curados em nós, sentimentos que precisam ser tratados em nós. E o Senhor hoje nos convida a não mais esconder, mas a verdadeiramente sermos curados pelo poder dele. Aleluia. Glória. No versículo 2, igreja, diz assim: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa jovem, essa menina, ela tinha muitos motivos para ficar com raiva dos seus senhores, de Naamã, de sua esposa, porque ela foi arrancada da sua família, ela foi arrancada da sua casa, do seu aconchego, foi levada para ser escrava naquele lugar. Mas ela não permitiu que as circunstâncias, que as dores a qual ela passou, lhe impedisse de cumprir o propósito pelo qual ela estava ali. E nós muitas vezes deixamos que situações a qual nós enfrentamos, que muitas vezes nos machucam, acabam paralisando o propósito que Deus tem conosco no lugar onde Ele tem nos colocado. E o Senhor me convida e te convida nessa noite a te lembrar que aonde você está, é exatamente aí que Deus quer usar a sua vida. Glória a Deus. Por isso não perca a oportunidade de evangelizar, de levar a palavra, de levar a semente que o Senhor tem colocado em suas mãos e de fazer o bem sem olhar a quem. Ela poderia não ajudar o seu Senhor, afinal de contas Ele a tirou de perto da sua família, Ele a tirou do aconchego do seu lar, mas ela não pensou nisso naquele momento. Ela entregou o que estava dentro dela. Nós oferecemos aquilo que está dentro de nós. Que o Senhor possa encontrar em nós lugar para derramar coisas boas, para que nós possamos transbordar em vidas que também precisam receber isso. As vidas precisam receber o que o Senhor tem entregue a mim e a você. As vidas precisam receber aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sobre as suas mãos. E não é para você reter, é para você entregar. É para você compartilhar, é para você se deixar ser um instrumento, é para você se deixar ser usado pelo Senhor. Aleluia. Nós temos vivido tempos onde estamos nos acomodando com a rotina
diária de cultos. E o Senhor não nos chamou para cumprir protocolos de culto somente. Nós precisamos estar aqui, mas precisamos também fazer a diferença do lado de fora deste templo. Precisamos fazer a diferença do portão para fora deste templo. Precisamos ser a boca que Deus espera do lado de fora deste templo. Porque nós estamos aqui como a igreja, mas lá fora é o mundo que precisa ver a igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 3, igreja. Aleluia. Disse esta sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. Tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei na mão meu servo, para que me restaure da sua lepra. Verso 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. Naamã, quando ele ouve que ele tinha uma chance de se livrar daquela doença, daquela lepra, daquelas feridas, daquela vergonha a qual ele carregava, a primeira decisão dele é ir diante do rei, é ir diante do seu Senhor e pedir a ele ajuda. Mas o Senhor me ensinou algo aqui e eu quero dizer a você: aprenda a não expor as suas dificuldades, os seus problemas, para quem não tem condições de resolver. Muitas vezes no momento de desespero, no momento da sua aflição, você acaba compartilhando as suas dores com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, achando que vai ter a solução dos lábios dele, vai ter solução através dele. Mas eu quero te lembrar que nós precisamos ter discernimento para saber quem verdadeiramente é usado pelo Senhor, para saber quem verdadeiramente está sendo um instrumento nas mãos de Deus, para trazer a solução para o seu problema, e não mais dificuldade, e não para dificultar ainda mais o problema que você já está vivenciando. Então tenha discernimento em Deus. Você precisa em Deus ter esse discernimento, para saber quem pode te ajudar através do Senhor, e para quem você deve se calar. Não é todos que precisam saber da sua situação, não é todos que você precisa expor a sua situação, mas que você venha ter esse temor em seu coração, para você não se enrolar ainda mais diante dos problemas que você está tentando resolver, e depois você não compreende por que está dificultando, por que está ficando mais difícil ainda. E muitas das vezes a voz do Senhor te chama para a oração, muitas vezes a voz do Senhor está te chamando para o secreto, para você entregar nas mãos dele essa causa, e você não tem dado ouvidos à voz daquele que tem a resposta, a voz daquele que tem a solução para o que você precisa. Aí você senta na roda de quem não consegue resolver, e depois você levanta da roda e vira o assunto e fica entristecido e não sabe por que está acontecendo. Aleluia. Não, são situações que ninguém precisa saber, a não ser eu e Deus. A sua aprovação, você e Deus sabem, e já é o suficiente. O Senhor, Ele tem a solução para o que você está passando, e é na presença dEle, é no quarto de oração, que você vai ter a solução para essa causa. Glória a Deus. Aleluia. No verso 4, verso 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro,
parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aleluia. Naamã, a Bíblia fala que ele fica indignado, ele se indignou com aquela situação. Sabe por quê? Ele era um chefe respeitado. Naamã, aos olhos dos homens, ele era um homem de valor, mas ele também tinha as suas debilidades. E o Senhor queria mostrar isso exatamente para ele. Muitas vezes nós não enxergamos as nossas debilidades, sabia? Muitas vezes a gente quer enxergar as nossas debilidades no outro. O outro está errando, o outro está falhando, para a gente poder encobrir os nossos erros, para a gente poder encobrir as nossas falhas. Mas a forma de tratamento do Senhor é diferente. Ele sabe para onde nos direcionar, para que a gente possa reconhecer quem nós somos e o que precisamos fazer para melhorar na presença dele. Abaná e Farpar eram rios melhores. Eram rios limpos, aprazíveis, mas neles os leprosos continuavam leprosos. É no Jordão onde a limpeza acontece. Naamã se indignou da impureza do rio Jordão. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Naamã estava reclamando da sujeira do rio Jordão. Naamã estava reclamando que Jordão era um rio impuro. Mas Naamã era leproso. Olha aí. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes não damos atenção à direção de Deus porque não era o que queríamos ouvir. Mas não é a palavra que vai se adaptar ao nosso querer. Somos nós que precisamos obedecer a palavra para viver o milagre que Deus tem para nós. Naamã estava olhando a situação. Naamã estava olhando o lugar que ele estava. Muitas vezes nós reclamamos de onde Deus tem nos colocado. Muitas vezes nós olhamos para o ambiente e nós falamos: aqui? Ah, Senhor, tem lugar melhor. Ah, Senhor, acho que eu não vou ficar lá não. Senhor, por que aqui? Senhor, por que o Senhor não me levou para lá? Porque é nesse lugar que Deus vai primeiro tratar comigo e com você. É nesse lugar que Deus vai nos fazer mergulhar, descer todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade. É no altar que o Senhor trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. O Senhor queria tratar ele Naamã, fazer com que Naamã fosse verdadeiramente limpo, purificado, para que ele não vivesse apenas de aparência, para que não só no dia a dia ele demonstrasse ser um homem valoroso, mas que o seu íntimo também fosse limpo, para que o seu íntimo também fosse purificado, para que diante da presença do Senhor, para que quando não tivesse ninguém olhando, só Ele e Deus, ele verdadeiramente pudesse reconhecer, sem medo, sem vergonha, quem realmente ele era. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu és fiel. Santo! Tu és fiel. Aleluia! Glória! Aleluia. Verso 15, igreja, diz Tu assim: és fiel. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Mas antes disso, Naamã, ele quis ir embora. Ele falou assim: como assim ele não me recebeu? Porque às vezes a gente acha que merece só honras. Ah, Senhor, eu sou tua serva, eu sou teu servo, Senhor. Olha como eu estou sendo tratado, Senhor. Olha como estão falando, Senhor. Olha o que estão falando, Senhor. Mas eu quero te lembrar que aquele que é santo desceu, se fez homem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se tornou homem, como eu e você. Ele tomou a forma de homem, desceu nessa terra, ele foi humilhado. Ele foi pisado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se o Rei dos Reis desceu, quem é eu e você para não querer fazer isso? Se o Rei dos Reis decidiu ser humilhado,
Quem é eu e você para questionar a forma do Senhor trabalhar em nossas vidas? Aleluia. Se para que a gente possa entrar no propósito, se para que a gente possa fazer o querer de Deus, é necessário passar por essas situações, Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai permitir. Aleluia. Porque mais do que te abençoar, Ele quer que eu e você sejamos uma bênção nas mãos dele. Ele quer que eu e você possamos fazer a diferença para a glória do nome dele. Glória a Deus. E Glória. ali os servos de Naamã diz para ele. Aleluia, verso 13. Então chegaram-se a ele, seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Aleluia. Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. Onde ele entendeu e fez o que lhe foi ordenado, o que lhe foi direcionado. E muitas vezes nós não erramos em coisas grandes. Muitas vezes nós somos até zelosos naquilo que é de grande valia para nós, de grande valia para o Senhor. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos com as pequenas pedras, com os pequenos detalhezinhos que o Senhor nos pede, com as coisas pequeninas, que seja não olhar mal para o seu irmão, não falar mal do seu irmão, não difamar o seu irmão, mas orar pelo seu irmão, clamar ao Senhor pela misericórdia, a mesma que você precisa todos os dias, para estar de pé diante da presença dele. As pequenas coisas também, nós precisamos ter vigilância, ter cuidado para fazer a vontade do Senhor, para cumprir o querer do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor sobre a terra. Aleluia. Talvez não é o que você queria ouvir hoje, mas tenha certeza que é necessário a gente ouvir tudo isso. Naamã, quando ele entendeu que ele precisava simplesmente obedecer à ordem do Senhor, ele fez e ele pôde viver o milagre. Ele tinha a opção de ir embora leproso, não receber a sua cura, o seu milagre, pelo simples fato de não querer ouvir, pelo simples fato de não querer obedecer, porque não foi como ele pensou que seria. Muitas vezes não vai ser como ele você quer. Deus não vai fazer, não vai responder como nós temos pedido, mas ele sempre fará como é necessário ser feito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você pode falar assim, mas eu já tentei demais, já me esforcei demais e nada muda. Estou nessa situação há anos, nada acontece. Só que Naamã também não foi curado imediatamente. Com ele Deus quis tratar diferente. E às vezes Deus faz isso comigo e com você. Às vezes o tratamento de Deus conosco é diferente, porque o propósito que Ele tem também é diferente. A forma que Ele quer fazer também é diferente. O jeito que Ele quer fazer é diferente. Pastor Joilson. Às vezes o Senhor indaga a Deus e questiona o Senhor. E parece que o irmão está fazendo em vão. Senhor, por que está assim? Senhor, mas por que não está mudando, Senhor? Senhor, mas você está vendo que eu estou tentando, que eu estou me esforçando e nada está fluindo. Mas assim diz o Senhor, persevera, continua, vai fazendo, porque eu coloquei nas tuas mãos, fui eu quem entregou nas tuas mãos essa unção, essa autoridade. E o que eu te mandar falar, fala. Você tem retido coisas do Senhor por medo do que vão pensar e falar de ti. Mas hoje o Senhor confirma: sou eu que estou mandando, sou eu que estou te enviando. Então somente fala e entrega, porque eu farei, eu vou realizar obras grandes através de ti. Glórias. Glórias. Deus é grande. Naamã precisou obedecer, perseverar e acreditar para viver o seu Glória a amor. Deus. Eu Aleluia. falei, Deus sabe como tratar com a gente. Nem sempre vai ser como queremos, mas como é necessário ser feito. Aleluia. Então, meu irmão, se ainda não chegou o que eu e você tem clamado e pedido, lembre-se que o Senhor ele não erra. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos perseverar até para sermos salvos. Nós precisamos perseverar até o fim.
obedecer, permanecer, para viver os milagres que Deus tem reservado para nós. Amém? Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não vou prolongar, senão não vai ser de mim. Eu não quero falar nada além do que Deus mandou. Amém? E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, aplauda Jesus melhor, vai. Dá uma ligação assim do carro para Jesus. Glória a Deus. Que palavra gloriosa. Que palavra poderosa. Irmão, que palavra do altar de Deus. Irmãos, a gente já vamos encerrar já. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu aceitei o Senhor Jesus, eu tinha por volta de 19 para 20 anos. Hoje eu já estou chegando, já um tiozinho, já estou com 43 anos. E eu já vi tanta coisa de Deus, né, irmã Vera? Eu já vi tanta coisa de Deus na minha vida que eu digo assim, inacreditável. Eu vou dizer algo aqui que você vai ver os cuidados de Deus. Como foi que você me conheceu, irmã Vera? No monte, subi pro monte. Eu bem novinho, magrinho, orelhudinho, né? E eu gostava, eu saía da minha igreja e subia o morro para orar a Deus lá no Pico do Urubu. Eu sempre gostei, desde novo. Está ali o casal que não deixa mentir. E toda vez que eu subia aquela rua, eu via aquela moça ali. Ela olhava para mim, ela ficava com o braço cruzado, me olhando, e eu com minha Bíblia subindo. Primeiro dia com vergonha, terceiro dia eu passei e cumprimentei. Oi, tudo bem? Bom dia. Ela, bom dia. A quarta vez eu cumprimentei, bom dia. Ela, bom dia. Aí um dia ela falou, moço, todo dia você sobe aqui, você vai para onde? Eu falei assim, eu vou para o monte, eu vou orar a Deus. Ela falou, olha, então ora por mim, ora pela minha família. Eu falei, amém. No outro dia que eu ia subir, essa moça já estava lá me esperando com a garrafinha d'água. Você vai para o monte, então leva essa garrafa d'água, porque deve dar sede. Fiz amizade com ela, dela conheci o esposo dela. Dali o esposo dela começou a ir para o monte comigo. Até que um dia ele preparou um banquete para mim, lá na casa dele. Tomamos aquele café maravilhoso. Mas além de tudo isso, eu quero te dizer algo, irmãos. Esse nosso Deus, ele é bom. Às vezes eu e você, a gente precisa de tantas coisas, não é verdade? A gente precisa de tantas coisas e na correria acaba esquecendo o que nos é necessário. Esses dias eu estava dentro do carro, um sol quente de rachar. Irmão, sem brincadeira. Bateu aquela vontade de tomar uma Coca-Cola. Tem gente que acha que é pecado tomar Coca-Cola, né? Bateu aquela vontade e eu falei, meu Deus do céu. Quando eu cheguei na casa do meu amigo, que eu fui na casa do meu amigo, adivinha, Jonas, o que tinha lá fresquinho, fechadinho. Eu não sou adivinho, mas pela psicologia, assim, deve ser uma Coca-Cola de 2 litros. Ele falou, peraí, ele já foi lá, já pegou e colocou na mesa e falou bem assim, eu não sei porquê, mas eu acho que você está com vontade. Eu falei, amigão, faz 4 minutos atrás que eu pensei com Deus e Deus preparou. Então esse nosso Deus, quando nós faz para Deus, Deus ele faz para nós, irmão. O que eu estou te dizendo, a irmã Tati falou hoje aqui, algo que Deus falou comigo na terça-feira. Foi ou não foi, mano? Foi ou não foi? Deus falou o quê? Até quando tu vai reter? Até quando tu não vai falar? Até quando tu não vai dizer? Muitos não vão gostar, mas eu aprovo o que tu vai falar. Fala! É necessário falar que cada um de nós aqui precisa se dar mais para Deus. Quem quer muito de Deus tem que se dar muito também. Quem não quer nada de Deus também não se dá nada. Aleluia! Irmão, o que eu estou querendo dizer para você? Até quando nós vamos viver uma vida e nós não vamos ter experiência com Deus, irmão jovem? Será que a nossa vida vai ser só vir para a igreja, e não ter uma experiência? Esses dias eu disse para minha esposa, eu falei, filha, nós servimos a Deus porque é nosso dever e nossa obrigação, mas alguma coisa tem que despertar em nós. Será que estamos servindo ao Deus verdadeiro? Nós temos que se perguntar, porque as pessoas
vêm para a igreja, senta, louva, adora, mas não tem a certeza se Deus é na vida dele. E nós temos que ter a certeza que Deus é nas nossas vidas. E se é um Deus vivo, como a irmã falou, se é um Deus vivo, como o pastor Jorge falou, que a palavra de Deus é viva, tem que haver sinais nas nossas vidas, e Ele está conosco. Tem que haver sinais. Eu estou 15 anos na igreja e não falo em línguas. Isso não é um sinal. Tem 15 anos que eu estou na igreja e eu nunca tive uma visão, uma revelação para me entregar para a igreja. Isso não é sinal de Deus. Eu dirijo a igreja há 20 anos, mas ninguém se batiza nessa igreja. Ninguém é batizado nas águas, ninguém é batizado no Espírito Santo, não chega novo convertido. Tem alguma coisa errada. Porque os sinais de Deus seguirão os que crêem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome verão maravilhas. Nós veremos maravilhas. Porque se alguém te para na rua e diz assim: irmão, quanto tempo serve a Jesus? Eu sirvo a Jesus há 5 anos. E aí, quais são as maravilhas? Deus tem falado contigo? Nós temos que testificar, sim, Deus tem falado conosco, Deus tem falado comigo. Como Deus fala com você? Ele fala comigo no livramento, Ele fala comigo na igreja, Ele fala através da palavra. Nós temos que testificar, saber que Jesus é conosco. Quantas pessoas eu vejo, eu não estou dizendo aqui nessa igreja, irmão, mas quantas pessoas a gente vai pregar? Palavra boa, hino bom, a unção descendo. O irmão está lá com língua de ferro, queixo de concreto, fechado, não dá um glória, não dá um aleluia, não sai uma adoração da vida daquela pessoa, e depois ela quer que Jesus faça 1001 maravilha para ela. Não, irmão. Não. Jesus vai para aquele simplesinho que não para de dar glória, aquele que não para de dar aleluia, aquele que adora. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei numa igreja bem barulhenta, os irmãos gostavam de dar glória a Deus, gostavam de dar aleluia, e eu peguei aquele clima, disse que o ambiente faz o camarada, e eu gostei, eu fiquei assim, por isso que eu grito, por isso que eu dou glória mesmo, eu gosto de gritar. Um dia eu fui numa igreja que não podia dar glória, quando eu abri a boca que eu dei glória, a primeira coisa, ó. Aí eu falei, não, alguém tocou lá sem querer, aí eu dei um aleluia, aí eu dei outro glória, alguém tocou. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Você não pode dar glória, não pode dar aleluia. Eu estou no lugar errado, peguei e saí fora. O Senhor falou, sai daqui agora. Sai daqui agora. Porque, irmão, nunca vi, se nós se reunimos, é para nós adorar. Irmão, eu sou baiano. Quantas vezes, quando criança, minha mãe levava no centro de macumba? Você tem que ver as festas que as macumbeiras fazem para entregar um despacho, sabia? É uma união, eles batem tambor, eles cantam, eles fazem um arrebento lá e faz o trabalho e dá certo. O trabalho deles dá certo, sabe por quê? Eles têm fé, eles têm crença, eles têm coragem de fazer aquilo e dá certo. A igreja católica, quando ela vai fazer uma quermesse, você já viu? É todo mundo unido, é aquela união, é todo mundo alegre, bota a música e dá certo. As pessoas, quando vai fazer um churrasco, que convida meio mundo de gente, bota o som no último volume, está todo mundo contente, está todo mundo alegre, e o churrasco sai bem. Quando nós vamos na casa do Senhor, eu olho para você quieto. Você olha para mim, eu quieto. O irmão ali quieto, o irmão está quase dormindo, o outro está piscando. E você quer que Deus fale? Você quer que Deus faça? Você quer que Deus cura? Não. Deus ele vai curar quando ele vê vida em mim e em você. Quando ele vê que eu e você estamos aqui vivos. Nós estamos vivos, vai ter o dia do descanso, nós vamos descansar na glória. Na glória nós vamos descansar, mas aqui nós estamos aqui para quê? Para adorar. Tem que sair de mim, de você, adoração. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, aquele varão é diferente. Você vê cada glória que aquele varão dá, você vê cada aleluia que aquele varão dá, quando ele dá glória, estremece a igreja. Vai ter uns que vai dizer, para que isso? Deixa esses aí não vai te ajudar em nada. Esses aí não vai te ajudar em nada. Mas é gostoso, irmão. Você sabia que quando você dá um glória perto do meu ouvido, eu desperto, eu dou outro glória. Aí quando ele dá uma aleluia aqui, o outro desperta e sai uma aleluia lá, sabia? Agora se ele está quieto do meu lado, eu estou quieto do lado dele, o que vai acontecer? Logo vai bater aquele sono. Quem já ficou assim na igreja? Quem já ficou pensando na igreja? Eu sou pentecostal, mas nunca fiquei. Aleluia! Maravilha! Maravilha! Mas, às vezes, pastor Jorge, se não tiver adoração, nos dá o quê? Sonolência. Sonolência.
Glórias a ti. E o Senhor Jesus Aleluia. disse o quê? O que o Senhor Jesus disse? Desperta, ó tu que dorme. Deixa que resplandece em ti o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Deus tem vários dons para nos dar, irmão. Deus tem o dom da palavra, o dom da profecia, o dom da cura, definição de línguas. Deus tem muitas coisas para nos dar. E o Senhor, nessa noite, o que Ele tem falado para nós? Vamos deixar o nosso eu e vamos buscar mais de Deus. Vamos buscar mais de Deus. Para quê? Para que eu, a minha casa, a minha família esteja debaixo da mão de Deus. Amém, igreja? Amém. Em nome do Senhor Jesus. É uma correção? Correção é bom. Quando vem de Deus é bom que Deus corrija o seu povo. Sabe por que o povo do deserto se revoltou contra Moisés? Porque Moisés não ensinou o povo a adorar. Moisés só andava com o povo, levou o povo, mas não ensinou a adorar. Quando Moisés ensinou a adorar, aquele povo mudou. Aquele povo descobriu que eles estavam ali não só seguindo Moisés, eles estavam ali para seguir a Deus o Todo-Poderoso. E Deus não deixou, Deus nunca deixou de faltar os milagres. Deus sempre mostrou os sinais, mas aquele povo via sinais de Deus, derretia os seus olhos e ia adorar os seus deuses. E não era isso que Deus queria. Deus não queria uma metade do culto, Deus queria um culto por inteiro. Então, quando aquele povo aprendeu a adorar, Deus o exaltou. Então, nessa noite, eu e você, irmão, nós somos adoradores. Nós adoramos a Cristo. Glória! Entramos com Cristo, voltaremos com Cristo, subiremos com Cristo. Aleluia! Para a glória do Senhor Jesus. Eu tive uma visão, uma revelação nessa igreja. Eu vejo essa igreja aqui, irmão, repleta, Aleluia. cheia. Glória a Eu Deus. vejo essa igreja cheia. Mas antes de Deus encher a igreja, Deus vai encher primeiro nós aqui. Ó. Glória a Deus. Primeiro trabalhar que Deus vai fazer. Deus vai começar por esse altar aqui. Deus vai trabalhar em cada obreiro que fica nesse altar aqui. Deus vai trabalhar em cada um. Glória a Deus. Deus vai encher, Deus vai avivar, para quando Ele estiver, eles poderem passar para quem precisa. Glória a Deus. Aleluia. Porque enquanto aqui estiver vazio, a igreja vai estar vazia. Mas como assim, pastor? Vazio. A adoração de Deus, ela tem que ser atraída, ela tem que ser despertada. Se você chama, ela vem. Se você não chama, ela não vem. Jesus disse: bateis, 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 bateis e abrir se vos dá. Se nós não ficar batendo, ela nunca vai se abrir. A glória de Deus, ela vai descer, ela vai chegar aqui. Mas a glória de Deus, quando chegar aqui, ela precisa encontrar o lugar para ela entrar na minha, na sua vida e nas nossas vidas, e todo mundo dizer: oh glória, o Senhor visitou a sua casa. Amém, irmãos? Quem teve aqui na palavra que o irmão pregou? Estava todos reunidos num só lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem estava aqui no domingo? O irmão pregou sobre isso. Estava todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, não pode ser só um, não pode ser só dois cheios e o resto vazio. Não, só vai encher quando todos forem cheios do Espírito Santo. Os pastores, os obreiros, as irmãs, as crianças, toda a igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Deus abençoe a vida de cada irmão que me ajudou nessa campanha. Eu não posso dar nada para os irmãos, mas eu tenho a certeza que esse Deus maravilhoso já vos tem dado e muito. Viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa enviar anjo celestial no teu lar, visitando a tua família, visitando a tua parentela. Que Deus possa te dar e abrir as portas dos céus, e tudo aquilo que você precisa, que a tua família precisa, que esse Deus maravilhoso, Ele venha derramar sobre o teu lar essa bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para aquela irmã e encerrar. Irmã, levanta as tuas mãos assim. Tu que diz que é pentecostal, isso? Isso, levanta as tuas mãos. Então o Senhor manda eu te dizer desta forma: tu é pentecostal, tu é a coluna do teu lar, tu é a coluna da tua família. O Senhor manda eu dizer para ti assim nessa noite, que por 3 noites, por 3 madrugadas, tu dobra o teu joelho e clama o Senhor, porque o Senhor tem algo grande para te entregar, algo tremendo. Creia e guarda no teu coração, porque algo vai acontecer, a qual tu irá dizer: só o Senhor é Deus. O Senhor falou e o Senhor cumpriu. Recebe e guarda no teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Vamos se colocar em pé, irmãos. Aleluia.